O Bode Expiatório, por René Girardi. Tradução Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam livro e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Sabrina, obrigada minha amiga. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. As opções todas estão em links no descritivo cá abaixo. Muito obrigada pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso é de graça, é apenas um singular movimento de clique, de engajamento. Obrigada a todos pela paciência, compreensão, pela possibilidade de troca. E eu desejo, é claro, uma boa escuta. Capítulo 11. A degolação de São João Batista. Se descrevi longamente o erro de interpretação de que meu trabalho se tornou objeto, não é por puro espírito de polêmica, penso, mas porque este erro apenas agrava e repete um erro, pelo menos 3 vezes secular, em nossa interpretação das relações entre a Bíblia e todo religioso. É um erro comum aos cristãos e a seus adversários. No essencial, eles se conduzem sempre uns e outros de modo rigorosamente simétrico, como bons irmãos inimigos que são e que pretendem continuar a ser. Eles verdadeiramente se mantêm em sua querela apenas porque não se mantêm a não ser por meio dela. Não toquem nisso para não terem todo o mundo sobre as costas. Os anticristãos e os cristãos se parecem pelo fato de que têm a mesma concepção da originalidade. Desde os românticos, como bem sabemos, ser original é não dizer a mesma coisa que o vizinho. Sempre fazer o novo no sentido da novidade das escolas e das modas. É praticar a inovação, como dizem hoje nossos burocratas e nossos ideólogos, em um mundo que não é de fato mais capaz de renovar suas etiquetas e que se alterna sem fim entre o moderno e o novo, por falta de poder imaginar uma terceira coisa. Esta concepção do original domina a disputa a respeito dos evangelhos. Para que os evangelhos e a religião cristã, depois deles, sejam verdadeiramente originais, ser-lhes-ia necessário falar de outra coisa que todas as outras religiões. Ora, eles falam exatamente da mesma coisa. Há séculos, nossos etnólogos e nossos historiadores do religioso não o demonstram. E aí está a inspiração profunda de toda a ciência deles. Vejam como são primitivos os evangelhos. Repetem-nos de todos os modos nossos sábios mais eruditos. Vejam este suplício coletivo dentro deles, como nos mitos mais selvagens. Vejam, pois, esta questão de bode expiatório. Como é curioso! Quando os mitos chamados de etnológicos são os únicos em questão, jamais se trata de violência. Não é permitido qualificar os mitos e as religiões de primitivos ou, sobretudo, de mais ou menos selvagens. Rejeita-se qualquer pertinência a esta polêmica etnocêntrica, mas eis que se torna de novo possível e até louvável recorrer a tais termos quando os evangelhos entram em cena. Aceito com complacência esta maneira de ver as coisas e aplaudo com as 2 mãos o que dizem os etnólogos. Os evangelhos, com razão, falam do mesmo acontecimento que os mitos. Falam do assassínio fundador que se encontra no coração de toda a mitologia e, de fato, há mitos mais primitivos, têm também razão sobre este ponto, que se assemelham mais, porque são os únicos, como regra geral, que falam explicitamente desse assassínio. Os mitos mais evoluídos cuidadosamente apagaram tal assassínio, caso não o tenham transfigurado. Se os evangelhos falam do mesmo acontecimento que os mitos, pensam os etnólogos, eles não podem deixar de ser míticos. Tais pessoas esqueceram apenas uma coisa. Podemos falar do mesmo assassínio sem dele falar do mesmo modo. Podemos dele falar como dele falam os assassinos e podemos dele falar como dele fala não uma vítima qualquer, mas esta vítima incomparável, que é o Cristo dos evangelhos. Podemos dizer que esta vítima é incomparável fora de toda a piedade sentimental e de toda a suavização suspeita. Ela é incomparável pelo fato de que não sucumbe jamais, em nenhum ponto, à perspectiva persecutória, nem positivamente, colocando-se francamente de acordo com seus carrascos, nem negativamente, adotando a respeito deles o ponto de vista da vingança, que é sempre apenas a reprodução invertida da primeira representação persecutória, na sua repetição mimética.
É preciso isso. É preciso essa ausência total de cumplicidade, positiva ou negativa, com a violência, para revelar até o fim o sistema da sua representação, o sistema de toda representação fora dos próprios evangelhos. Temos aí uma originalidade verdadeira. E é o retorno à origem. Um retorno que reevoca a origem, revelando-a. A repetição constante da origem que caracteriza a falsa originalidade da inovação repousa sobre a dissimulação e a camuflagem dessa origem. Os cristãos não compreenderam a verdadeira originalidade dos evangelhos. Eles subscrevem a concepção de seus adversários. Imaginam que os evangelhos não podem ser originais, a menos que falem algo completamente diferente que os mitos. Eles se resignam, portanto, à não originalidade dos evangelhos, desposam um vago sincretismo e seu credo pessoal está muito aquém ao de Voltaire. Ou então procuram em vão provar exatamente o contrário daquilo que os etnólogos provam, sempre dentro do mesmo sistema de pensamento. Esforçam-se em vão para demonstrar que a paixão traz algo radicalmente novo sob todos os aspectos. Tendem a ver no processo de Jesus, na intervenção da multidão, na crucifixão, um acontecimento incomparável em si mesmo, como acontecimento do mundo. Os evangelhos, ao contrário, dizem que Jesus está no mesmo lugar de todas as vítimas passadas, presentes e futuras. Os teólogos veem nisso apenas metáforas mais ou menos metafísicas e místicas. Não consideram os evangelhos concretamente e tendem a fetichizar a paixão. Fazem, sem disso duvidar, o jogo dos seus adversários e o jogo de toda a mitologia. Ressacralizam a violência dessacralizada pelo texto evangélico. A prova de que não é preciso agir assim é que, no próprio texto dos evangelhos, figura um segundo exemplo de assassínio coletivo, diferente no detalhe dos fatos, mas inteiramente idêntico à paixão, sob o aspecto dos mecanismos que é preciso seguir e das relações entre os participantes. Trata-se do assassínio de João Batista. Vou analisar o relato que dele faz Marcos. Embora ele seja de dimensões reduzidas, este texto dá aos desejos miméticos e a seguir às rivalidades miméticas e por fim ao efeito do bode expiatório que resulta do conjunto, um relevo espantoso. Não se pode ver nesse texto um simples reflexo ou uma duplicata da paixão. As diferenças são demasiado grandes para que possamos concluir que os dois relatos têm uma única e mesma fonte, ou até que tenham influenciado um ao outro. As semelhanças se explicam melhor pela estrutura idêntica dos acontecimentos representados e por um domínio extremo, de cada vez, de uma só e mesma concepção dos aspectos individuais e coletivos que compõem estes dois acontecimentos, que é a concepção mimética. O assassínio de João Batista vai apresentar uma espécie de contraprova para a análise que fiz da paixão. Ele nos permitirá verificar o caráter sistemático do pensamento evangélico sobre a questão do assassínio coletivo e do seu papel na gênese do religioso não cristão. Herodes desejava desposar em segundas núpcias Herodíades, a esposa do seu próprio irmão. O profeta havia condenado essa união. Herodes mandara aprisioná-lo para protegê-lo, parece, tanto e mais do que para castigar a sua audácia. Herodíades reclamava a sua cabeça com fúria. Herodes não queria dar isso a ela. A esposa acaba, todavia, por deixá-lo fora de si, fazendo a sua filha dançar no decorrer de um banquete na presença de Herodes e dos seus convivas. Doutrinada pela mãe e apoiada pelos convivas, a filha pede a cabeça de João Batista, que Herodes não ousou lhe recusar. Comecemos pelo início, abre aspas. Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois ele a desposara e, na ocasião, João dissera a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Fecha aspas. Não é sobre a legalidade estrita do matrimônio que o profeta põe o acento. Na frase, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, o verbo exein, ter por possuir, não tem conotação legal. O dogma freudo-estruturalista favorece um tipo de interpretação que não convém aos evangelhos. Não instalemos o legalismo escrupuloso em lugares que ele jamais reinou, sob o pretexto de o fustigar. O espírito e a letra do texto evangélico se opõem a isto. Então, de que se trata na realidade? De irmãos inimigos. Os irmãos são votados à rivalidade por sua própria proximidade.
Eles disputam entre si a mesma herança, a mesma coroa, a mesma esposa. Tudo começa como em um mito, por uma história de irmãos inimigos. Têm eles os mesmos desejos porque se assemelham ou se assemelham porque têm os mesmos desejos? É a relação de parentesco nos mitos que determina a paridade de desejos? Ou é a paridade de desejos que determina uma semelhança definida como fraterna? Em nosso texto, parece de fato que todas essas proposições são verdadeiras ao mesmo tempo. Herodes e o seu irmão constituem ao mesmo tempo o símbolo do desejo pelo qual Marcos se interessa e um exemplo histórico real dos efeitos desse desejo. Herodes tinha realmente um irmão. Ele lhe havia realmente tomado Herodíades, sua esposa. Sabemos por Joséfo que o prazer de suplantar seu irmão valeu para Herodes graves dissabores. Nosso texto não fala deles, mas eles estão de fato no estilo das complicações miméticas e, por conseguinte, no espírito da injunção profética. Herodes tinha uma primeira esposa que teve de repudiar, e o pai da abandonada decidiu punir a inconstância do seu genro, infligindo-lhe uma ardente derrota. Ter Herodíades, apoderar-se dela, é mal para Herodes, não por causa de alguma regra formal, mas porque sua posse não pode ser obtida, senão à custa de um irmão desapossado. O profeta põe seu ouvinte real de sobreaviso contra os efeitos nefastos do desejo mimético. Os evangelhos não têm ilusão quanto às possibilidades de arbitragem entre os irmãos. É preciso aproximar essa advertência a um texto muito curto, mas revelador, no Evangelho de Lucas. Abre aspas. Alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Fecha aspas. A respeito da herança indivisível, os irmãos se dividem. Jesus se declara incompetente. A fórmula quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha lembra uma frase no início do Êxodo. Moisés intervém uma primeira vez entre um egípcio e um hebreu. Ele mata o egípcio que maltratava o hebreu. Depois intervém uma segunda vez entre dois hebreus e, interpelado, lhe pergunta: Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? É espantoso que Jesus retome em seu favor não o que diz Moisés, mas o que diz o hebreu para contestar a autoridade de Moisés. Jesus sugere que a questão não comporta resposta em seu caso, mais do que comportava no caso de Moisés no momento em que ela foi colocada. Ninguém estabeleceu a ele, Jesus, nem o estabelecerá jamais para ser juiz desses irmãos e para arbitrar a partilha deles. Devemos dizer que Jesus protesta contra a ideia de que ele está encarregado de uma missão divina, como aconteceu com Moisés em seguida? Certamente não, mas Jesus sugere que a sua missão é muito diferente da de Moisés. A hora do libertador nacional e do legislador passou. Não é mais possível separar os dois irmãos inimigos por uma violência regulada que poria fim à deles. A contestação do hebreu que lembra a Moisés seu assassínio no dia anterior é doravante universalmente válida. Não há mais distinção possível entre violência legítima e violência ilegítima. Não há mais que irmãos inimigos, e podemos apenas colocá-los de sobreaviso contra o seu desejo mimético, esperando que renunciarão a ele. É o que faz João, e a sua advertência relembra a pregação do reino de Deus na carreira de Jesus. Com exceção do profeta, é um fato que temos somente irmãos inimigos e gêmeos miméticos no texto. A mãe e a filha, Herodes e o seu irmão, Herodes e Herodíades. Estes dois últimos nomes sugerem foneticamente a paridade dos gêmeos e são constantemente repetidos com alternância no início do nosso texto, enquanto o da dançarina não aparece, sem dúvida porque não há outro para lhe servir de eco. Ele nada acrescenta sob o aspecto de efeitos miméticos. O irmão, ou melhor, o meio-irmão com quem Herodes disputava Herodíades, não se chamava Filipe, como Marcos afirma erradamente. Chamava-se também Herodes. Tinha o mesmo nome que seu irmão. Herodíades se encontra presa entre dois Herodes. Se Marcos soubesse disso, provavelmente teria aproveitado essa homonímia. A realidade histórica é ainda mais bela que o texto. Na orla do nosso texto, a advertência de João designa o tipo de aspecto que domina o conjunto do relato e que desemboca, em seu paroxismo, no assassínio do profeta. O desejo transborda e se exaspera porque Herodes não leva em conta a advertência profética, e todo mundo segue seu exemplo. Todos os incidentes, todos os detalhes do texto ilustram os momentos sucessivos desse desejo,
Cada um deles produz, por meio da lógica demente, uma sobrecarga que se alimenta do fracasso dos momentos anteriores. A prova de que Herodes deseja, em primeiro lugar, triunfar sobre o seu irmão é que, uma vez possuída, Herodíades perde toda a influência direta sobre o seu esposo. Ela não pode sequer obter que ele faça morrer um insignificante pequeno profeta. Para chegar a seus fins, Herodíades deve, servindo-se da sua filha, reconstituir uma configuração triangular análoga à que havia assegurado seu empreendimento sobre Herodes, fazendo dela uma aposta entre os irmãos inimigos. O desejo mimético não se extingue em um lugar, a não ser para reaparecer um pouco mais longe, sob uma forma mais virulenta. Herodíades se sente negada, obliterada pela palavra de João. Ela não é como ser humano, mas como aposta mimética. Ela se encontra até demasiadamente devorada pelo mimetismo para fazer a distinção. Subtraindo o profeta à vingança de Herodíades, Herodes se conduz em conformidade com as leis do desejo. Ele verifica o anúncio profético. E o ódio da abandonada reduplica. Atraído por João porque se sente rejeitado por ele, o desejo se torna desejo de destruição. A seguir, desliza para a violência. Imitando o desejo do meu irmão, eu desejo o que ele deseja, e nos impedimos mutuamente de satisfazer o nosso desejo comum. Quanto mais cresce a resistência de uma e de outra parte, mais o desejo se reforça, mais o modelo se torna obstáculo, mais o obstáculo se torna modelo, embora, no final das contas, o desejo não interessa mais do que aquilo que o contrabalança. João Batista é esse obstáculo, inflexível, inacessível a toda tentativa de corrupção. E é isso que fascina Herodes e mais ainda Herodíades. Herodíades é sempre o futuro do desejo de Herodes. Quanto mais o mimetismo se exaspera, mais seu duplo poder de atração e de repulsão aumenta. Mais ele se transmite rapidamente de um indivíduo para o outro pelo modo do ódio. A sequência constitui uma ilustração extraordinária desta lei, abre aspas. A filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e os convivas. Então o rei disse à moça, pede-me o que bem quiseres, e te darei. E fez um juramento. Qualquer coisa que pedires eu te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que eu peço? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. Voltando logo, apressadamente, à presença do rei, fez o pedido. Quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. Fecha aspas. A oferta de Herodes desencadeia alguma coisa de estranho, ou melhor, o estranho é que ela não desencadeia nada. Em vez de enumerar as coisas preciosas ou bobas que pensamos que as jovens possam desejar, Salomé permanece silenciosa. Nem Marcos nem Mateus dão um nome à dançarina. Nós a chamamos de Salomé por causa do historiador Joséfo, que fala de uma filha de Herodíades com esse nome. Salomé não tem desejo a formular. O ser humano não tem desejo que lhe seja próprio. Os homens são estranhos a seus desejos. As crianças não sabem o que desejar e têm necessidade de que se lhes ensine. Herodes não sugere nada a Salomé, pois ele lhe oferece tudo e não importa o quê. É por isso que Salomé o deixa aí e vai perguntar à sua mãe o que convém desejar. Mas é de fato um desejo que a mãe transmite à filha? Salomé não seria apenas uma intermediária passiva? Uma criança sábia que executa docilmente as ordens terríveis da sua mamãe? Ela é muito mais. E a prova é a sua precipitação, que ela mostra logo depois da sua mãe falar. Sua incerteza desaparece e ela muda completamente. Os observadores atentos, como o padre Lagrange, notaram bem a diferença do comportamento. Lagrange pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Mas não compreenderam o que ela significava. Abre aspas. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido. Quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. Fecha aspas. Logo, apressadamente, agora mesmo. Não é sem intenção que um texto tão avaro de detalhes multiplique os sinais de impaciência e de febrilidade. Salomé inquieta-se com a ideia de que o rei, sem entusiasmo por causa do fim da dança e da saída da dançarina, poderia voltar atrás em sua promessa. E é o desejo nela que se inquieta. O desejo de sua mãe tornou-se o dela. O fato de que o desejo de Salomé seja totalmente copiado de outro desejo nada tira da sua intensidade. Ao contrário, a imitação é ainda mais frenética do que o original.
A filha de Herodíades é uma criança. O original grego não a designa com o termo core, jovem, mas com o diminutivo korazion, que significa propriamente menina. É preciso esquecer a concepção que faz de Salomé uma profissional da sedução. O gênio do texto evangélico nada tem a ver com a cortesã de Flaubert, a dança dos sete véus e o requebro oriental. Embora ainda menina, ou melhor, pelo fato de ser ainda menina, Salomé passa quase instantaneamente da inocência para o paroxismo da violência mimética. Não podemos sonhar uma sequência mais luminosa do que esta. Em resposta primeiro à oferta exorbitante do monarca, o silêncio da filha. Depois a pergunta à mãe, depois a resposta da mãe, o desejo da mãe e, enfim, a adoção desse desejo pela filha, o desejo da filha. A menina pede ao adulto a suplência, não a uma falta que seria o desejo, mas a falta do próprio desejo. Temos aqui uma revelação do imitativo como pura essência do desejo, incompreendido e sempre incompreensível, porque demasiadamente insólito, tão estranho às concepções filosóficas da imitação quanto às teorias psicanalíticas do desejo. Há seguramente algo de esquemático nesta revelação. Ela se realiza a expensas de certo realismo psicológico. Por mais fulgurante que possa ser a transmissão do desejo de um indivíduo ao outro, nós o imaginamos mal repousando apenas sobre a breve resposta da mãe à pergunta feita da filha, pela filha. Este esquematismo desconcerta todos os comentadores. O evangelista Mateus foi o primeiro a não aceitá-lo. Entre a oferta de Herodes e a resposta de Salomé, ele suprimiu o diálogo entre a mãe e a filha. Ele percebeu o embaraço, não reconheceu sua fineza ou julgou a expressão demasiadamente elíptica para ser mantida. Então simplesmente nos diz que a filha foi doutrinada pela mãe. E esta é a interpretação correta do que acontece em Marcos, mas ela nos faz perder o espetáculo brilhante de uma Salomé metamorfoseada de repente, mimeticamente, em uma segunda Herodíades. Depois de ter aferrado o desejo materno, a filha não se distingue mais da mãe. As duas mulheres desempenham sucessivamente o mesmo papel junto de Herodes. Nosso culto absoluto do desejo nos impede de reconhecer esse processo de uniformização. Ele escandaliza as nossas ideias recebidas. Os adaptadores modernos dividem-se igualmente entre aqueles que exaltam unicamente Herodíades e aqueles que exaltam unicamente Salomé, fazendo ora de uma, ora de outra. Pouco importa, na verdade, a heroína do desejo mais intenso e, portanto, segundo eles, o mais único, o mais espontâneo, o mais liberto, o mais libertador. Tudo aquilo contra o que o texto de Marcos se inscreve como falso, com um poder e uma simplicidade que escapam completamente da vulgaridade, é literalmente que é preciso entender o termo, dos instrumentos de análise que forjamos para nós com a psicanálise, a sociologia, a etnologia, a história das religiões, etc. Dividindo-se, como costumam, entre Herodíades e Salomé, os modernos que têm o culto do desejo restabelecem silenciosamente a verdade que seu culto está destinado a negar, ou seja, o fato de que, longe de individualizar, o desejo, sempre mais mimético, torna aqueles que por ele são possuídos sempre mais intercambiáveis, sempre mais substituíveis um ao outro, à medida da sua intensidade. Antes de falar da dança, é preciso ainda evocar uma noção que impregna nosso texto, ainda que ele não a mencione de modo explícito. É o escândalo ou a pedra de tropeço, derivado de Iskadzain. Não sei se é exatamente esta pronúncia, mas enfim, Iskadzain, que significa manquejar, escândalum significa obstáculo que repele para atrair, atrair para repelir. Não podemos topar com esta pedra, não podemos topar com essa pedra uma primeira vez, sem voltar sempre a topar com ela, pois o acidente inicial e depois os seguintes a tornam sempre mais fascinante. Vejo no escândalo uma definição rigorosa do processo mimético. O sentido moderno não abarca mais que uma pequena parte do sentido evangélico. O desejo vê perfeitamente que, ao desejar aquilo que o outro deseja, ele torna esse modelo um rival e um obstáculo. Se ele fosse sábio, abandonaria a partida. Mas se o desejo fosse sábio, ele não seria o desejo. Sempre não encontrando mais que obstáculos em seu caminho, ele os incorpora à sua visão do desejável e os faz passar para o primeiro plano. Ele não pode mais desejar sem eles. Ele os cultiva com avidez. É assim que ele se torna a paixão odiosa do obstáculo. Ele se deixa escandalizar.
É essa evolução que a passagem de Herodes para Herodíades e depois para Salomé nos apresenta. João Batista é para Herodíades um escândalo, pelo único fato de que ele diz a verdade, e o desejo não tem pior inimigo mais do que a verdade. É por isso que ele pode fazer dessa verdade um escândalo. A própria verdade se torna escandalosa. E aí se encontra de fato o pior dos escândalos. Herodes e Herodíades mantêm a verdadeira prisioneira, fazem dela uma espécie de aposta, comprometendo-a nas danças do seu desejo. Feliz, diz Jesus, aquele para quem eu não for uma causa de escândalo. O escândalo acaba sempre por investir e incorporar aquilo que mais completamente lhe escapa, aquilo que deveria permanecer mais estranho para ele. A palavra profética é um exemplo, e a infância é outro. Interpretar Salomé como eu faço é ver nela uma criança vítima do escândalo. É aplicar a ela as palavras de Jesus sobre o escândalo e a infância. Abre aspas. Aquele que receber uma criança recebe a mim. Caso alguém escandalize um desses pequeninos que creem em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Fecha aspas. A criança toma forçosamente o adulto mais próximo como modelo. Se ela só encontra seres já escandalizados, demasiadamente devorados pelo desejo para não se fechar hermeticamente, ela tomará o seu fechamento como modelo, tornando-se reprodução mimética deste, caricatura sempre mais grotescamente salientada. Para enlear Herodes e obter o seu consentimento para a morte do justo, Herodíades utiliza a sua própria criança. Como não escandalizaria Salomé? Para se proteger do escândalo, a criança nele mergulha, tornando seu o desejo atroz da sua mãe. Na citação precedente, o afundamento com um peso formidável ao redor do pescoço é uma figura do escândalo. Como as outras figuras, ela sugere um mecanismo natural de autodestruição e não uma intervenção sobrenatural. Instalando-se no círculo vicioso do escândalo, os homens forjam para si o destino que merecem. O desejo é um nó que cada um coloca ao redor do pescoço. Ele se aperta quando o escandalizado o puxa para desatá-lo. O equivalente físico deste processo, a mó que os asnos giram, é menos terrível que o próprio processo. O enforcamento é outro equivalente. Infligindo-o a si mesmo, Judas se inflige o castigo que prolonga o seu próprio mal, o escândalo do qual ele é presa, o ciúme mimético que o devora. O desejo é um nó que cada um coloca ao redor do pescoço. Ele se aperta quando o escandalizado o puxa para desatá-lo. O equivalente físico deste processo, a mó que os asnos giram, é menos terrível que o próprio processo. O enforcamento é outro equivalente. Infligindo-o a si mesmo, Judas se inflige o castigo que prolonga o seu próprio mal, o escândalo do qual ele é presa, o ciúme mimético que o devora. Os homens cavam o seu próprio inferno. Nele descem juntos, apoiando-se uns aos outros. A perdição é uma troca totalmente equitativa, porque é recíproca de maus desejos e de maus procedimentos. As únicas vítimas inocentes são as crianças, que recebem o escândalo de fora, sem participação prévia da sua parte. Felizmente, todos os homens foram primeiro crianças. O escândalo e a dança opõem-se mutuamente. O escândalo é tudo aquilo que nos impede de dançar. Usufruir a dança é dançar com a dançarina, é escapar do escândalo que nos mantém prisioneiros de coberturas malarmeanas, enviscados nas viscosidades sartreanas. Se a dança nunca tivesse sido mais que um puro espetáculo no sentido moderno, uma simples imagem da liberdade com a qual sonhamos, seus efeitos seriam, na verdade, tão somente imaginários ou simbólicos, no sentido mais vazio do esteticismo dos modernos. Há na dança outro poder. A dança não suprime os desejos, ela os exaspera. O que me impede de dançar não é necessariamente físico. É o entrecruzamento, a mistura terrível de nossos desejos que nos mantém fixados ao chão, e é sempre o outro do desejo que parece responsável por essa infelicidade. Somos todos Herodíades, obcecadas por um João Batista qualquer. Mesmo que os nós do desejo
Sejam todos particulares, mesmo que cada indivíduo tenha o seu modelo obstáculo próprio, a mecânica é sempre a mesma. E essa identidade facilita as substituições. A dança acelera o processo mimético. Ela faz entrar na dança todos os convidados do banquete, faz convergir todos os desejos sobre um único e mesmo desejo. A cabeça sobre o prato. A cabeça de João Batista sobre o prato de Salomé. João Batista torna-se primeiro o escândalo de Herodíades, depois o de Salomé, e Salomé, pelo poder da sua arte, transmite o escândalo para todos os espectadores. Ela reúne todos os desejos em um feixe que ela dirige para a vítima escolhida, para ela, por Herodíades. Há principalmente o nó inextricável dos desejos. E para que ele se desate no fim da dança, é preciso que morra a vítima que o encarna fugitivamente por razões sempre miméticas, por mais alto que subamos para descobri-los, por razões quase sempre insignificantes, salvo talvez aqui e no caso do próprio Jesus, em que é a advertência verídica a respeito deste desejo que desencadeia a mecânica fatal. Dizer que a dança agrada não somente Herodes, mas todos os seus convivas, é dizer que eles todos desposam o desejo de Salomé. Eles não veem na cabeça de João Batista somente aquilo que a dançarina reclama, ou o escândalo em geral, o conceito filosófico do escândalo, que por outro lado não existe. Mas cada um vê nela o seu próprio escândalo, o objeto do seu desejo e do seu ódio. Não é preciso interpretar o sim coletivo para a degolação como um assentimento polido, um gesto de amabilidade sem verdadeiro porte. Os convivas estão todos igualmente subjugados por Salomé. E é logo a seguir apressadamente que lhes é necessário a cabeça de João Batista. A paixão de Salomé torna-se a deles. Sempre mimetismo. O poder da dança assemelha-se ao do xamã que dá a seus doentes a impressão de extrair do corpo deles a substância nociva que aí for introduzida. Eles estavam possuídos por alguma coisa que os acorrentava e eis a dança que dela os liberta. A dançarina pode fazer dançar esses enfermos. Ela lhes entrega ao dançar, o demônio que os possuía. Ela os leva a trocar tudo aquilo que os afadiga, tudo aquilo que os atormenta, pela cabeça de João Batista. Ela não somente mostra esse demônio que estava neles, ela exerce em seu lugar a vingança com a qual sonham. Desposando o desejo violento de Salomé, todos os convivas têm a impressão de igualmente satisfazer o seu próprio desejo. Quanto ao modelo obstáculo, temos o mesmo frenesi em todos, e se todos aceitam se enganar a respeito do objeto, é porque o objeto proposto alimenta seu apetite de violência. Não é a negatividade hegeliana ou a morte impessoal dos filósofos que sela aspecto simbólico da cabeça profética, mas o envolvimento mimético do assassínio coletivo. Há uma lenda popular que faz com que Salomé morra durante uma dança sobre o gelo. A dançarina perde o pé e, ao cair, o seu pescoço resvala por uma aresta que lhe corta a cabeça. Enquanto no texto evangélico a dançarina preserva maravilhosamente o seu equilíbrio e por isso obtém a cabeça que deseja, eis que finalmente ela escorrega e paga o acidente com a sua própria cabeça. Esta retribuição se exerce sem o intermédio de ninguém, parece. É uma vingança sem vingadores. Mas podemos ver no gelo uma imagem dos outros, os espectadores, espelho que reflete, e sobretudo o terreno maravilhosamente escorregadio que favorece primeiro as evoluções mais espetaculares. Seus admiradores impelem a dançarina a desafiar as leis da gravidade de modo sempre mais temerário, mas eles podem repentinamente se tornar a armadilha fatal, testemunhas e causas da queda, da qual a artista não se levanta mais. Se a dançarina não domina mais os desejos, o público instantaneamente se volta contra ela e não mais que ela para servir de vítima sacrificial. Como o domador de feras selvagens, o mestre do rito desencadeia monstros que o devorarão, caso ele não triunfe sobre elas com proezas perpetuamente renovadas. Por sua dimensão vingativa, a lenda não tem nada de evangélico, mas confirma a existência de uma ligação na consciência popular entre o assassínio de João, a dança e o escândalo, ou seja, a perda de equilíbrio, o contrário da dança bem-sucedida. Ela verifica, em suma, a leitura mimética e eu diria até, para agradar meus críticos, o simplismo, sistemismo e dogmatismo desta leitura,
pelo fato de que ela a faz novamente desempenhar todos os recursos em um resumo prodigioso, mas não sem remitificar o que Marcos desmistificou, uma vez que ela substitui o outro, o duplo, o rival escandaloso, sempre explícito no texto evangélico por um dos seus símbolos míticos mais comuns, o gelo, o espelho. O escândalo é o inatingível de que o desejo quer se apossar. É o indisponível absoluto de que ele quer dispor absolutamente. Como é mais leve, mais manejável, verdadeiramente portátil, a cabeça assegura uma melhor representação quando a destacamos do corpo, ou ainda melhor, quando é depositada sobre um prato. Lâmina de aço gelada sob a cabeça de João, esse prato salienta a crueldade fria da dançarina. Ela transforma a cabeça em um acessório da dança, mas é sobretudo o pesadelo último do desejo que ela conjura e materializa. Encontramos aqui alguma coisa de obsessão que exerce sobre certos primitivos a cabeça do antagonista ritualmente designado pela ordem cultural, o membro da tribo vizinha que mantém com a do matador relações permanentes de rivalidade mimética. Os primitivos, por vezes, fazem tais cabeças sofrerem um tratamento que as torna incorruptíveis e ainda diminui o tamanho delas, transformando-as em espécie de bibelô. É um refinamento paralelo ao horrível desejo de Salomé. A tradição reconhece em Salomé uma grande artista, e jamais é sem razão que uma poderosa tradição se constitui. Todavia, em que consiste a sua razão? A dança jamais é descrita. O desejo que Salomé exprime nada tem de original, pois ele é copiado sobre o de Herodíades. As próprias palavras são de Herodíades. Salomé apenas acrescenta uma coisa, e é a ideia do prato. Quero, diz ela, que me tragam a cabeça de João Batista sobre um prato. Herodíades havia mencionado a cabeça, mas não mencionara o prato. O prato constitui o único elemento novo, o único dado que pertence, como próprio, a Salomé. Se for preciso uma causa textual para o prestígio de Salomé, é aí que precisamos encontrá-la. Não há mais nada para justificá-la. Tudo repousa indubitavelmente sobre este prato. É ele que vale para a cena de Marcos o mais claro da sua fama. É dele que nos lembramos quando tudo mais foi esquecido. Desse tipo de sinais, com efeito, não nos esquecemos, ou melhor, nós o esquecemos se pudermos, o humanismo liberal, aquele que triunfava na grande época moderna de Herodíades e de Salomé, conforme Lacouture reconhecia. De fato, há nisso uma ideia escandalosa, surpreendente, refinada pelo fato de ser grosseira, em suma, uma ideia de artista decadente. Todavia, trata-se verdadeiramente de uma ideia original no sentido moderno da novidade? A menor reflexão dissolve a aparência de originalidade para deixar lugar à imitação, à mimesis, mais uma vez. Quando Herodíades responde à sua filha a cabeça de João Batista, ela não está pensando na degolação. Tanto em português como em grego, pedir a cabeça de alguém é exigir que ele morra. Um ponto é o todo. É tomar a parte pelo todo. A resposta de Herodíades não constitui uma alusão a um determinado modo de execução. O texto já mencionou o desejo de Herodíades em uma língua neutra que não sugere nenhuma fixação sobre a cabeça do inimigo. Herodíades então voltou-se contra ele e queria matá-lo. Mesmo que Herodíades pretendesse sugerir o tipo de morte que desejava para o profeta quando exclama a cabeça de João Batista, não podemos, a partir disso, concluir que ela queria segurar essa cabeça em suas mãos, que ela deseja o objeto físico. Mesmo em países com a pena da guilhotina, pedir a cabeça de alguém comporta uma dimensão retórica desconhecida para a filha de Herodíades. Salomé toma sua mãe literalmente. Ela não o faz expressamente. É preciso ser adulto, sabemos, para distinguir as palavras e as coisas. Esta cabeça é o mais belo dia da sua vida. Ter João Batista na cabeça é uma coisa, ter sua cabeça sobre os braços é outra. Salomé se pergunta sobre a melhor maneira de se desembaraçar disso. Esta cabeça, recentemente cortada, deverá ser colocada em algum lugar, e o mais razoável é colocá-la sobre um prato. É a própria banalidade dessa ideia. É um reflexo de uma boa doméstica. Pecar por literalismo excessivo é interpretar mal, pois é interpretar sem o saber. A inexatidão da cópia está profundamente unida à preocupação míope de exatidão. O que parece o mais criador, em suma, no papel de Salomé, é, ao contrário, aquilo que há de mais mecânico e de propriamente hipnótico na submissão do desejo ao modelo que lhe foi dado.
Todas as grandes ideias estéticas são deste tipo, estreitamente, obsessivamente imitativas. A tradição, que jamais falou de arte a não ser em termos de mimeses, sabia disso. Nós o negamos com uma paixão suspeita desde que a arte justamente se retira do nosso mundo. Desencorajar a imitação não é eliminá-la, sem dúvida, mas é orientá-la para as formas ridículas da moda e da ideologia, as falsas inovações contemporâneas. A vontade de originalidade termina apenas em micagens insignificantes. Não é preciso renunciar à noção de mimeses. É preciso alargá-la às dimensões do desejo, ou talvez fazê-la alargar o desejo às dimensões do mimético. Separando mimeses e desejo, a filosofia mutilou ambos e permanecemos prisioneiros desta mutilação que perpetua todos os falsos setores da cultura moderna, entre o que depende da estética, por exemplo, e o que dela não depende, entre o que depende do mito e o que depende da história. Sobre a própria dança, o texto não diz estritamente nada, diz apenas "e ela dançou". É preciso, todavia, que ele diga alguma coisa para exercer a fascinação que sempre exerceu sobre a arte ocidental. Salomé dança já sob os capitéis romanos e a partir daí não parou, de modo sempre mais diabólico e escandaloso, seguramente, à medida que o mundo moderno se aprofunda em seu próprio escândalo. O espaço destinado a se tornar o da descrição nos textos modernos é ocupado aqui pelos antecedentes e as consequências da dança. Tudo se reúne nos momentos necessários de um único e mesmo jogo mimético. A mimesis ocupa, portanto, o espaço, mas este não se encontra no sentido do realismo que copia objetos, e sim no sentido de aspectos dominados pelas rivalidades miméticas. E esse turbilhão, acelerando-se, produz um mecanismo vitimário que o faz parar. Todos os efeitos miméticos são pertinentes sob o aspecto da dança. São já efeitos da dança, mas nada tem de gratuito. Não estão presentes por razões estéticas. São as relações entre os participantes que interessam Marcos. A dançarina e a dança se engendram reciprocamente. O progresso infernal das rivalidades miméticas, o futuro semelhante de todos os personagens, a marcha da crise sacrificial para o seu desenlace vitimário estão profundamente unidos com a sarabanda de Salomé. É preciso que seja assim. As artes nunca são mais que a reprodução dessa crise, desse desenlace, sob uma forma mais ou menos velada. Tudo sempre começa pelos confrontos simétricos finalmente resolvidos nas rondas vitimárias. O texto, em seu conjunto, tem algo de dançante. Para reproduzir os efeitos miméticos de modo rigoroso, tão simples quanto possível, é preciso ir e vir, voltar de um personagem para outro, em suma, representar uma espécie de balé em que cada dançarino ocupa por sua vez a boca de cena, antes de desaparecer novamente no grupo para desempenhar seu papel na sinistra apoteose terminal. Mas há, sobretudo, dirão a inteligência calculista. Herodes não quer ceder, mas Herodíades, como aranha em sua teia, espera a ocasião favorável, abre aspas. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas. Fecha aspas. O dia propício, o aniversário do nascimento de Herodes, tem um caráter ritual. É uma festa que volta todos os anos. Nessa ocasião se desenrolam atividades festivas, isto é, rituais, mais uma vez. A comunidade se reúne ao redor de um banquete. O espetáculo de dança no final do banquete tem ele próprio um caráter ritual. Todas as instituições que Herodíades usa contra João são de natureza ritual. Como o complô dos sacerdotes no relato da paixão, o de Herodíades desempenha apenas um papel secundário. Ele tão somente acelera um pouco as coisas, porque vai no sentido do desejo e da mimesis, como o próprio rito. A compreensão demasiado diferenciada, ainda inferior, imagina que Herodíades manipula todos os desejos. E esta é a compreensão da própria Herodíades. Uma compreensão superior, mais mimética e menos diferenciada, percebe que a própria Herodíades é manipulada por seu desejo. Todas as atividades mencionadas no texto se encontram nos ritos e culminam geralmente em uma imolação sacrificial. O assassínio de João ocupa o lugar e o momento do sacrifício. Todos os elementos do texto poderiam então ser lidos em uma chave estritamente ritual, mas essa leitura não teria nenhum valor explicativo. Certa etnologia outrora acreditava esclarecer um texto como o nosso, indicando seus aspectos rituais. Ela tão somente tornava mais espesso o mistério, pois não tinha nenhuma clareza sobre os ritos e sobre sua razão de ser. Nas ciências do homem, acontece frequentemente que se dá um valor explicativo aos dados mais opacos pelo próprio fato de sua opacidade.
O que não oferece nenhum apoio ao pesquisador se apresenta como um bloco sem falha. E, como a dúvida não pode se insinuar de nenhum lado, sua própria obscuridade faz com que ele seja tomado como uma ideia clara. Longe de evitar aspectos rituais e institucionais do texto, interpretando tudo pelo desejo, apresenta o único esquema que torna um ritual inteligível. Entre ele e os estágios supremos da crise mimética, espontaneamente resolvida pelo mecanismo vitimário, não existe apenas semelhança, e sim recuperação perfeita, em distinção pura e simples. Esta recuperação é sempre possível porque o rito, como já disse, nunca faz mais do que repetir mimeticamente uma crise mimética original. Como ela não comporta nada de original, a não ser a origem escondida, certamente, a dimensão ritual se inscreve sem ruptura na história do desejo que o nosso texto desenrola. Ela é a própria totalmente mimesis, imitação, repetição escrupulosa desta crise. O rito não traz nenhuma solução própria. Não faz mais que copiar de novo a solução que intervém espontaneamente. Não há, portanto, diferença estrutural entre o rito propriamente dito e o curso espontâneo, natural, da crise mimética. Longe de frear ou de interromper o jogo mimético dos desejos, a atividade ritual o favorece e o arrasta para vítimas determinadas. Cada vez que eles se sentem ameaçados de discórdia mimética real, os fiéis nela se engajam voluntariamente. Mimam seus próprios conflitos e empregam todos os tipos de receitas para favorecer a resolução sacrificial que os porá novamente de acordo às expensas da vítima. Nossa leitura então se confirma. O rito e a arte que dele surge são de natureza mimética. Agem mimeticamente. Eles não têm especificidade verdadeira. Quer dizer que eles são exatamente a mesma coisa que a crise espontânea? Ou exatamente a mesma coisa que a complicada manobra de Herodíades? Quer dizer que confundo todas as coisas? De modo nenhum. Os verdadeiros ritos diferem da verdadeira desordem por causa da unanimidade que é feita contra uma vítima e que se perpetua sob a égide dessa vítima mimeticamente ressuscitada e sacralizada. O rito é retomada mimética das crises miméticas em um espírito de colaboração religiosa e social, isto é, no desígnio de reativar o mecanismo vitimário em proveito da sociedade, mais ainda do que em detrimento da vítima perpetuamente imolada. É bem por isso que na evolução diacrônica dos ritos, as desordens que precedem e condicionam a imolação sacrificial vão sempre se atenuando, enquanto o aspecto festivo e convivial adquire sempre maior importância. Mas as instituições rituais, mesmo as mais diluídas, as mais amenizadas, permanecem propícias à imolação sacrificial. Uma multidão com abundância de alimento e de bebidas aspira a alguma coisa extraordinária, e isso só pode ser um espetáculo de erotismo ou de violência, de preferência, os dois ao mesmo tempo. Herodíades possui do rito um saber suficiente para revelar o seu poder e desviá-lo em proveito do seu desígnio assassino. Ela inverte e perverte a função ritual, pois a morte da vítima a interessa mais que a reconciliação da comunidade. Os símbolos da autêntica função ritual permanecem presentes em nosso texto, mas sob uma forma puramente vestigial. Herodíades mobiliza as forças do rito e as dirige conscientemente para a vítima do seu ódio. Pervertendo o rito, ela restitui a mimesis a sua virulência primeira e reconduz o sacrifício às suas origens assassinas. Ela revela o escândalo no coração de toda a fundação religiosa sacrificial. Ela desempenha, portanto, um papel análogo ao de Caifás na paixão. Herodíades não é importante em si mesma. Ela é tão somente um instrumento de revelação da qual ela faz aparecer a natureza paradoxal, ao utilizar o rito de modo revelador porque perverso. É a oposição de João a seu casamento com Herodes, como vimos. Não te é solícito possuir a mulher de teu irmão, que levanta Herodíades contra o profeta. Mas a mistificação ritual jamais é outra coisa em seu princípio do que esta ocultação do desejo mimético, por meio do bode expiatório. Herodíades e Caifás poderiam ser definidos como alegorias vivas do rito obrigado a voltar às suas origens não rituais, o assassínio sem disfarce, sob o efeito de uma força reveladora que o desaloja de seus esconderijos religiosos e culturais. Falo do texto de Marcos como se ele sempre dissesse a verdade, e, efetivamente, ele diz a verdade. Certos aspectos, todavia, aparecem para o leitor como lendários. Eles relembram vagamente um conto de fadas negro, com desenlace infeliz. Encontramos isso nas relações de Salomé e sua mãe, na mistura do horror e da submissão infantil. Encontramos isso no caráter excessivo e exorbitante da oferta destinada a recompensar a dançarina.
Herodes nem tinha um reino para partilhar. Para dizer a verdade, ele não era rei, mas tetrarca. E seus poderes bem limitados dependiam inteiramente da boa vontade romana. Os comentadores procuram fontes literárias. No livro de Esther, o rei Assuero faz à heroína uma oferta análoga à de Herodes. Esse texto teria influenciado Marcos e Mateus. É possível, mas o tema da oferta exorbitante é de tal forma comum nos relatos lendários que Marcos ou Mateus poderiam tê-lo em mente sem pensar em um texto particular. Seria mais interessante perguntar o que esse tema significa. Nos contos populares acontece frequentemente que o herói demonstra com brilho um mérito de início desconhecido ao triunfar de uma provação, realizando alguma proeza. O organizador da provação, o soberano, fica tão ofuscado pelo sucesso que, por muito tempo, resistiu ao fascínio que o herói exerce. Ele então lhe faz uma oferta exorbitante, o seu reino ou, o que dá no mesmo, a sua filha única. Se a oferta é aceita, ela transforma aquele que nada possuía naquele que possui tudo, e vice-versa. Se o ser de um rei é inseparável das suas posses, de seu reino, é literalmente seu ser que o doador entrega ao donatário. Fazendo-se desapossar, o doador quer fazer do donatário um outro si mesmo. Tudo aquilo que dele faz o que ele o dá e nada retém. Se a oferta diz respeito apenas à metade do reino, como aqui, o sentido, no fundo, permanece o mesmo. Uma Salomé que possuísse a metade de Herodes seria a mesma coisa, o mesmo ser que a outra metade, o próprio Herodes. Não haveria mais que um único ser intercambiável para dois personagens. Apesar de seus títulos e de suas riquezas, o doador está em posição de inferioridade. Oferecer a uma dançarina nos desapossar é pedir-lhe que queira nos possuir. A oferta exorbitante é uma resposta do espectador fascinado. É a expressão do mais forte desejo, o desejo de ser possuído. Desorbitado por esse desejo, o sujeito procura se inscrever na órbita do Sol, que ofusca, literalmente, faz-se satelizar. É preciso entender aqui a posse no sentido técnico da transa praticada em certos cultos. Em Jean-Michel ou Gorlean, é preciso reconhecer uma manifestação mimética demasiado intensa para que a perspectiva até então válida da alienação conserve sua pertinência. A alienação ainda supõe a vigilância de um eu, uma espécie de sujeito que não está completamente obliterado pela experiência e a ressente, por esse próprio fato, como alienação, escravidão, servidão. No caso do possuído, a invasão por esse outro, o modelo mimético, torna-se tão total que nada nem ninguém a ele resiste, e a perspectiva se inverte. Não há mais eu para se dizer alienado, há tão somente o outro, e ele se encontra aí como em casa. Ele se instalou como em sua moradia. A linguagem da oferta é, por sua vez, a do juramento e da prece encantatória. É a linguagem do mimetismo superagudo. Salomé se torna a divindade que Herodes invoca, repetindo sempre as mesmas palavras, oferecendo-se sempre segundo as mesmas fórmulas. Pede-me o que bem quiseres, e eu te darei. E fez um juramento. Qualquer coisa que me pedires, eu te darei, até a metade do meu reino. Aquele que faz a oferta tem sempre um objetivo. Aquele que faz a oferta tem sempre um objetivo, ou melhor, um ser que ele considera particularmente o que gostaria de reservar para si. Quando formula a sua oferta, infelizmente, ele não menciona esse ser. Talvez ele o tenha realmente esquecido no frenesi do seu desejo. Talvez ele tema diminuir a generosidade da oferta, dela subtraindo a menor parcela dos seus bens. Talvez ele tema, se mencionar esse objeto, torná-lo desejável. Seja qual for o objeto, o espírito da posse triunfa e a oferta não comporta nenhuma restrição. Pouco importa, parece. Em relação às imensas riquezas na balança, este ser pesa demasiado pouco, com toda a evidência, para que se possa escolhê-lo, de preferência a tudo aquilo. Todavia, é sempre isso que acontece. O pedido se orienta infalivelmente para esse ser insignificante que não deveria interessar a ninguém, uma vez que ninguém o mencionou. Seria necessário incriminar o destino, a fatalidade, a perversidade do narrador, o inconsciente freudiano? É claro que não. Há uma explicação simples e perfeita, mas que ninguém quererá. Ninguém quererá, sem dúvida. E é o desejo mimético. O que faz o valor de um objeto não é o seu preço real, mas os desejos que a ele se ligam já, e que o tornam único, atraindo para os desejos ainda não ligados.
O desejo não tem necessidade de falar para se trair. Os desejos miméticos não escondem aquilo que desejam, pois eles próprios se escondem, mas nada podem esconder uns aos outros. É por isso que o seu jogo parece violar as regras da verossimilhança, adotando os personagens, ora de cegueira, ora de clarividência excessivas. Herodes acredita dissimular seu interesse por João, mandando lançá-lo na prisão, mas Herodíades compreendeu tudo. Por outro lado, nunca mais o profeta fez barulho, e não atrai mais a atenção para si, a não ser do fundo dessa prisão em que o rei imagina tê-lo escondido. Para amarrar os grandes nós dramáticos tradicionais, o desejo mimético aí se conhece melhor que ninguém, forçosamente. E é por isso que as verdadeiras tragédias se assemelham à existência cotidiana como duas gotas de água, por pouco que saibamos aí encontrá-lo, ou, ao contrário, perdê-lo completamente. A oferta exorbitante corresponde sempre a um pedido modesto na aparência, mas que custa mais para satisfazer do que todos os reinos do universo. O valor do pedido não se mede com a medida das coisas deste mundo. O essencial é compreender que se trata de um sacrifício. O pedido representa o sacrifício mais duro para aquele que deve renunciar a ser querido. É uma espécie de ídolo, uma Salomé, uma quase divindade monstruosa que reclama a vítima. Aí está incluída a liberdade, o bem-estar e a vida do ser abandonado. Está incluída, sobretudo, a integridade espiritual de todos os seres referidos. A de Herodes, já comprometida, desmorona com o profeta na cova dos leões do assassínio coletivo. O texto é, portanto, redigido contra o sacrifício, assim como todas as grandes lendas que contêm variantes da oferta exorbitante e do pedido sacrificial. A história de Fausto, por exemplo, ou a de Dom Juan. Os raros mitos do mundo moderno, em suma, não são verdadeiros mitos, pelo fato de que, em vez de se fechar sobre soluções sacrificais desposadas sem a menor restrição mental, como os verdadeiros mitos, em vez de refletir a visão persecutória, eles rejeitam esse tipo de sacrifício. Eles o denunciam sempre como abominação. Eles são influenciados pelos evangelhos. O essencial nessas lendas é sempre aquilo que nossos espíritos sábios gostariam de limpar, aquilo que atrapalha sua pequena vaidade. A problemática sacrificial os irrita. Vem nisso um resto de piedade que é preciso logo arrancar pela raiz, uma medíocre crença da qual sua grande audácia não quer mais se ocupar. Sorriem da alma imortal reclamada por Mefistófeles e desprezam a estátua do comendador e o festim de pedra. Não veem que esta pedra de tropeço é a única refeição comunial que lhes resta. É ao redor do escândalo, com efeito, pacientemente cultivado pelos intelectuais, que a sociedade moderna encontrou seu último laço religioso. Mas eis que eles tiram do último sal o seu sabor, banalizando-o. Apagando os últimos traços da problemática sacrificial, a única que vale a pena de ser descoberta, pois ela comanda tudo, esses autores modernos transformam Fausto e Dom Juan em uma pura consumação imaginária de mulheres e de riquezas. O que não os impede, notem, de vituperar sem fim a sociedade chamada de consumo. Sem dúvida, porque ela não é puramente imaginária e tem sobre eles a superioridade de fornecer realmente o tipo de alimento que lhe é pedido para fornecer. O essencial aqui é a relação manifesta entre o mimetismo coletivo, o assassínio de João Batista e o estado de transe suscitado pela dança. Este último está unido com o prazer do texto, o prazer de Herodes e de seus convivas. A filha de Herodíades entrou e dançou e agradou a Herodes e aos convivas. É preciso tomar este prazer em um sentido mais forte que Freud e seu princípio de prazer. É um verdadeiro enfeitiçamento. Quando o possuído se abandona à identificação mimética, seu espírito se apodera dele e o cavalga, como frequentemente se diz nesses casos. Ele se põe a dançar com ele. Submergido pelo mimetismo, o sujeito perde consciência de si mesmo e de seus fins. Em vez de rivalizar com este modelo, ele se transforma em sua marionete inofensiva. Toda a oposição é abolida. A contradição do desejo se dissolve. Mas onde se encontra então o obstáculo que outrora lhe barrava a passagem e o pregava ao chão? O monstro deve se esconder em algum lugar. Para que a experiência seja completa, seria preciso encontrá-lo e aniquilá-lo. Sempre há nesse instante um apetite sacrificial a satisfazer, um bode expiatório a consumar, uma vítima a decapitar.
Neste nível de intensidade máxima, o mimetismo sacrificial reina sem contestação. É por isso que os textos verdadeiramente profundos chegam sempre até ele. Uma vez presente, o mimetismo absorve todas as dimensões que parecem estar em concorrência com níveis de intensidade menor, como a sexualidade, as ambições, as psicologias, sociologias, os próprios ritos. Isso não quer dizer que, colocando o mimetismo em primeiro plano, escamoteamos ou até reduzimos essas dimensões. Não, elas estão todas implicitamente presentes na análise mimética e podemos sempre explicitá-las, como faremos para a dimensão ritual. O benfeitor jamais espera o pedido que lhe é feito. Ele experimenta uma surpresa dolorosa, mas é incapaz de resistir. Ao saber que a dançarina lhe pede a cabeça de João, o rei ficou profundamente triste, nos diz Marcos, mas, por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. Herodes deseja salvar João. Seu desejo, lembro, pertence a uma fase precoce do processo mimético. Herodes quer proteger a vida de João, ao passo que Salomé quer destruí-la. O desejo se torna mais assassino à medida que avança e afeta mais indivíduos, a multidão dos convivas, por exemplo. É esse desejo mais baixo que o arrebata. Herodes não tem a coragem de dizer não aos convidados cujo número e prestígio o intimidam. Em outras palavras, ele está mimeticamente dominado. Os convidados compreendem toda a elite do universo herodiano. Pouco antes, Marcos tivera o cuidado de os enumerar por categorias: os magnatas da corte, os oficiais, as grandes personalidades da Galileia. Ele procura nos sugerir seu enorme potencial de influência mimética. Da mesma forma, o relato da paixão enumera todos os poderes deste mundo em coalizão contra o Messias. A multidão e os poderes se reúnem e se confundem. É dessa massa que vem o suplemento de energia mimética necessário para a decisão de Herodes. É sempre a mesma energia que propulsiona o nosso texto, manifestamente mimético, em todo lugar. Se Marcos detalha isso, não é pelo único prazer de contar, mas para esclarecer a decisão que corta a cabeça do profeta. Os convidados reagem todos de modo idêntico. No estágio supremo da crise mimética, eles fornecem o tipo de multidão que pode unicamente intervir de maneira decisiva. Quando a multidão unanimemente assassina, a decisão pertence sempre a essa multidão. Subjugado pela formidável pressão, Herodes deve apenas interiorizar nolens volens a decisão dessa multidão, como Pilatos pouco mais tarde. Cedendo a essa pressão, ele perde a si próprio na multidão. Ele é tão somente o último dos indivíduos que a compõem. Aqui também não é preciso buscar uma psicologia dos personagens principais. Não é preciso acreditar que João e Jesus são mortos por terem caído nas mãos de amotinadores particularmente maléficos ou de governantes particularmente fracos. É a fraqueza da humanidade em seu conjunto, diante da tentação de bodes expiatórios, que se trata de revelar e de estigmatizar. O profeta morre porque enuncia a verdade do desejo de pessoas que não querem ouvi-lo. Ninguém mais quer ouvir. Mas esta verdade proferida por ele não é uma causa suficiente para o assassínio. Ela é apenas um outro sinal preferencial de seleção vitimária, o mais irônico de todos. Ela não contradiz o caráter, antes de tudo, aleatório da escolha mimética, fortemente ilustrada pelo atraso na escolha da vítima, que intervém apenas depois da dança. Essa escolha longamente deferida permite a Marcos ilustrar simultaneamente o alfa e o ômega do desejo, seu começo mimético e a sua conclusão vitimária, igualmente mimética. O que é que eu peço? Esse o que é que eu peço de Salomé mostra que nesse instante Herodíades, ou não importa quem, poderia designar não importa quem. A designação in extremis não impede que a vítima seja apaixonadamente adotada primeiro por Salomé e a seguir por todos os convivas. Nesse estágio, não há mais resistência efetiva, até no caso de tiranos mais resolutos. É o irresistível futuro unânime do mimetismo que atinge os evangelhos. É nesse mimetismo unânime do bode expiatório que é preciso buscar o verdadeiro soberano das sociedades humanas. Cortar uma única cabeça basta, por vezes, para excitar a perturbação universal e, por vezes, também para acalmá-la.
Como isso é possível? A convergência sobre a cabeça de João é apenas uma ilusão mimética, mas o seu caráter unânime fornece um apaziguamento real a partir do momento em que a agitação espalhada em todo lugar não tem mais objeto real, e a própria difusão desse mimetismo, que supõe sua extrema intensidade, garante a ausência completa de objeto real. Além de certo limiar, o ódio se encontra sem causa. E não precisa mais de causa, nem mesmo de pretexto. Ele tem apenas esses desejos entrecruzados, apoiados uns contra os outros. Se os desejos se dividem e se opõem durante o tempo em que se precipitam sobre um objeto que cada um gostaria de conservar intacto, vivo, para monopolizá-lo, como faz Herodes, encerrando o profeta em sua prisão, esses mesmos desejos, tornados puramente destrutivos, podem, ao contrário, se reconciliar. Aí temos o paradoxo terrível dos desejos nos homens. Eles jamais conseguem se entender para a preservação do seu objeto, mas conseguem sempre se entender sobre a sua destruição. Eles entram em acordo apenas a expensas de uma vítima. Abre aspas. E imediatamente o rei enviou um executor, com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Deu-a à moça, e esta entregou à sua mãe. Fecha aspas. Aquele que lhe censura seu desejo é para os homens um escândalo vivo. A única coisa, dizem, que os impedem de ser felizes. Aquele que lhe censura o seu desejo é para os homens um escândalo vivo. A única coisa, dizem, que os impede de ser felizes. Não falamos de modo diferente hoje. O profeta vivo perturbava todas as relações, e eis que, morto, ele lhes facilita ao tornar-se esta coisa inerte e dócil que circula sobre o prato de Salomé. Os convidados a oferecem uns aos outros, como os alimentos e as bebidas no banquete de Herodes. Ela constitui ao mesmo tempo o espetáculo surpreendente que nos impede de fazer aquilo que não é preciso fazer, e isso nos incita a fazer aquilo que convém fazer. A sedução sacrificial de todas as trocas. É a verdade de todas as fundações religiosas que podemos ler abertamente neste texto. A verdade dos mitos, dos ritos e dos interditos. Mas o próprio texto não faz aquilo que ele revela. Ele não vê nada de divino no mimetismo que reúne todos os homens. Ele respeita infinitamente a vítima, mas evita divinizá-la. O que mais me interessa em um assassínio como o de João é seu poder fundador sob o aspecto religioso, mais ainda que cultural. Gostaria de mostrar agora que o texto de Marcos faz uma alusão explícita a esse poder religioso. Talvez esteja aí o que ele faz de mais extraordinário. A passagem a qual me refiro não está no fim do relato, mas antes dele. O relato se apresenta como uma espécie de flashback. Herodes está impressionado com a crescente fama de Jesus. Abre aspas. O rei Herodes ouviu falar dele. Com efeito, seu nome se tornara célebre, e diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam, é Elias, e outros ainda, é um profeta como um dos profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia, João, que eu mandei decapitar, foi ressuscitado. Fecha aspas. De todas as hipóteses que circulam, Herodes escolhe a primeira, a que torna Jesus o próprio João Batista ressuscitado, e o texto nos sugere a razão desta escolha. Herodes pensa que João Batista ressuscitou por causa do papel que ele próprio desempenhou em sua morte violenta. Os perseguidores não podem crer na morte definitiva da vítima que os reúne. A ressurreição e a sacralização das vítimas são, primeiro, fenômenos de perseguição, a perspectiva dos próprios perseguidores sobre a violência em que participaram. Os evangelhos de Marcos e de Mateus não levam a sério a ressurreição de João Batista, nem querem que a levemos a sério, mas eles salientam até o fim um processo de sacralização estranhamente parecido, na aparência, com aquele que constitui o objeto principal do texto evangélico, a ressurreição de Jesus e a proclamação da sua divindade. Os evangelhos percebem muito bem as semelhanças.
mas não experimentam com isso nenhum mal-estar. Não sentem nenhuma espécie de dúvida. Os fiéis modernos não comentam muito a falsa ressurreição de João Batista, porque a seus olhos ela não se distingue suficientemente da do próprio Jesus. Se não há razão, dizem, para crer na ressurreição de João, também não há razão para crer na de Jesus. Para os evangelhos, a diferença é evidente. O tipo de ressurreição que temos aqui se impõe aos perseguidores mistificados por sua própria perseguição. Cristo, ao contrário, ressuscita porque nos liberta de todas essas ilusões e de superstições. A ressurreição pascal verdadeiramente triunfa apenas sobre as ruínas de todas as religiões fundadas sobre o assassínio coletivo. A falsa ressurreição de João, sem dúvida, tem o sentido que acabo de lhe dar, pois dela se fala uma segunda vez em um contexto que não deixa lugar para nenhuma dúvida. Abre aspas. Jesus perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" E disseram: "Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas." Então lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondendo disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus respondeu-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela." Fecha aspas. No momento dessa profissão de fé, João Batista já está morto. Todos os personagens que a multidão crê encontrar em Jesus já estão mortos. É o mesmo que dizer que a multidão os crê todos ressuscitados na pessoa de Jesus. Trata-se, portanto, de uma crença análoga à de Herodes, uma crença imaginária na ressurreição. Por outro lado, Lucas torna as coisas ainda mais explícitas que Mateus. Jesus, escreve ele, é tomado como um dos antigos profetas que ressuscitou. A referência às portas do Hades, isto é, a moradia dos mortos entre os gregos, parece-me significativa. Ela não significa apenas que o mal não triunfará sobre o bem. Podemos ver nela uma alusão à religião da violência, que nunca é mais que uma religião de mortos e da morte. Pensamos aqui na palavra de Heráclito. Dioniso é a mesma coisa que Hades. Entre as duas religiões, as crianças veem a diferença, pois a violência lhes dá medo, e Jesus não lhes dá medo, mas os sábios e os hábeis nada veem. Eles comparam sabiamente os temas e, como encontram os mesmos temas em todo lugar, mesmo que se creiam estruturalistas, não veem a verdadeira diferença estrutural. Não veem a diferença entre o bode expiatório dissimulado, que é João Batista, para aqueles que estão prontos a adorá-lo depois de o terem assassinado, e o bode expiatório revelado e revelador, que é o Jesus da paixão. Também Pedro vê a diferença, o que não o impedirá de cair diversas vezes no comportamento mimético de toda a humanidade. A solenidade extraordinária de Jesus nesta passagem mostra que a diferença percebida por Pedro não será percebida por todos os homens. Os evangelhos insistem, em suma, sobre o paradoxo da fé na ressurreição de Jesus, que surge em um contexto de ceticismo extremo em relação a fenômenos muito análogos na aparência, para um olhar não informado por essa mesma fé.